O PIB do Brasil surpreende positivamente, mas a bolsa não reage. Vamos entender os porquês. Porque afinal, né, o PIB deveria ser o principal indicador para a bolsa. Então tem os motivos aqui do porquê que a bolsa não dá uma alta nesse momento. E também tem envolvimento ali da China e dos Estados Unidos, que acabam ali fazendo o minério de ferro e o barril de petróleo caírem nesse momento. E aí impacta também algumas empresas aqui da bolsa, né? Mineradoras, siderúrgicas, a Vale aqui no fundo, a gente está vendo ela caindo 3,5% nesse momento. Olhando o índice Bovespa no momento que eu gravo esse vídeo, ele está caindo 0,3%, mesmo com o dado positivo do PIB, mesmo com o PIB sendo divulgado acima do projetado pelo mercado, acima do que projetado pelo próprio governo. Óbvio, tem os poréns, eu já vou mostrar os poréns, também não é uma festa, né? Tem que entender os detalhes, mas sim, o dado foi positivo e a bolsa aqui cai 0,3%. Quando a gente olha o EWZ, o ETF de ações brasileiras dolarizado, né, a gente vê uma queda de 1,3% praticamente, é uma queda já mais forte, o dólar está subindo frente ao real. E aí tem coisa macroeconômica envolvida, a bolsa, o S&P 500, a bolsa americana caindo 1,91%. Então, o mais relevante índice aqui dos Estados Unidos caindo forte, e não é apenas uma correção por questão de empresa tech, que subiu demais, tem dados econômicos que novamente dão um medinho ali no pessoal em relação a uma possível recessão. E olha que nós nem chegamos na sexta-feira, que é realmente o dia crucial, se vier um dado ruim ali, aí o negócio desanda de vez, né? Mas hoje nós tivemos aqui dados baixos da atividade industrial, né? Surpreendeu o mercado esse dado, era um indicador que normalmente não costuma surpreender muito, então normalmente não costuma trazer grandes quedas, pelo menos recentemente não, mas ele agora causou essa queda aqui no Ibovespa. Acontece que o PMI industrial veio neste mês, divulgado aqui pela S&P Global, 47,9. Toda vez que esse indicador é abaixo de 50, mostra ali uma certa contração. No mês anterior ele já tinha vindo um pouco abaixo, que já deixou ali o pessoal olhando, mas assim, foi 49,6, muito próximo dos 50. Agora ele vem para 47,9 e aí o pessoal já começa novamente aquele medo de recessão. Porque desde que a taxa de juros ficou em alta, ficou uma sequência de dados sempre positivos na economia americana, e agora começa o quê? Aparece um dado ruim, aí um dado bom, um dado ruim, e aí o pessoal fica aqui na dúvida, será que teremos recessão? Sempre que vem um dado ruim, vem esse medo junto, e aí a bolsa faz essa realização, principalmente algumas empresas, como por exemplo as de semicondutores. Então olha só, voltei aqui para a Coinfire para a gente dar uma olhada no que está acontecendo nas ações, por exemplo, de semicondutores, são ações que vão ter uma pegada de crescimento, de tecnologia. Olha só, a Nvidia caindo 9%. Vamos ver o ETF de semicondutores? O ETF, vamos ver a AMD também, vamos ver como a AMD está caindo 7%, olha só. A gente vai ver o ETF de semicondutores, SMH, e aí ele está caindo nesse momento 7%. Um ETF com várias ações de semicondutores caindo 7,2% de uma só vez. É aqui um certo medo do mercado. Então, na minha opinião, embora sim uma parte do mercado tenha visto ali a possibilidade de um indicador que possa indicar recessão, não é nem isso, tá? O principal problema. O principal problema é que essas ações vêm de grande alta e qualquer indicador que venha baixo, como veio nesse momento, existe aqui uma reprecificação. Caramba, eu acho que a Nvidia não vai crescer tanto assim, né? Vocês viram uma maluquice. A empresa reportou um resultado recentemente excelente, só que o pessoal derrubou a empresa porque os dados não foram tão bons quanto o mercado esperava. Então, existe isso também, tá? As ações tiveram uma alta muito forte. Quando tem alta muito forte, fica mais sensível a qualquer indicador que possa vir negativo, principalmente quando vai afetar ações de crescimento. Então, na minha opinião, vamos ficar mais atento ainda sexta-feira, porque se os dados vierem abaixo do esperado no payroll, a queda pode ser mais forte ainda, e principalmente o contágio para o Brasil. O contágio para o Brasil vai ser mais forte, porque o payroll, sim, é um indicador que pode mostrar ainda mais realmente o caminho ali da recessão, né? Não estou dizendo que vai ter, ainda continuo acreditando que não, mas assim, é a leitura que o mercado pode fazer, tá? Então é mais perigoso a sexta-feira do que hoje. Perigoso entre aspas, porque seria uma queda ali, né? Quem quiser aproveitar, esses momentos aí que a gente acaba comprando mais barato, né? Óbvio que trabalhando num cenário onde não haverá recessão, porque se houver de fato uma recessão, o que vai acontecer? Vão ser vários, um indicador atrás do outro negativo, vários deles, então a queda vai muito mais além ali, né? Inclusive a recuperação pode ser que demore bastante, a depender da recessão. Mas enfim, isso é um papo para outro vídeo.
E para encerrarmos aqui o assunto dos Estados Unidos, tem o barril do petróleo, que o barril do petróleo no momento caindo então 4,5%. O barril do petróleo por si só já causa um impacto nas petrolíferas brasileiras, que já tem um impacto relativamente grande ali no Ibovespa. Então isso aqui já justifica boa coisa. Então o setor industrial ali deu um dado ruim nos Estados Unidos, já trouxe toda essa preocupação. O barril do petróleo cai 4,5%, óbvio. Não é só o barril do petróleo, não vê só os Estados Unidos o barril do petróleo, vê outras coisas também, mas nesse momento o principal foi os Estados Unidos, de olho na questão dos conflitos, de olho também até na China, que também deu umas preocupações ali e ajuda aqui ao barril do petróleo cair mais hoje. E vindo agora para o Brasil, o PIB foi positivo 1,4% no período, acima do projetado pelo governo, acima do projetado pelo mercado de 0,9%. O setor industrial foi bom, mesmo assim, né, vocês viram que a bolsa deu as tropicadas. Mas lembre-se que nos Estados Unidos o PIB recentemente também foi divulgado acima do projetado. Então não é só o PIB que a gente olha sempre também além, para ver se realmente vai se manter será que esse PIB é sustentável? E quando a gente olha aqui o que aconteceu, o PIB então subiu 1% no serviços, 1,8% na indústria, muito bacana a indústria, muito importante para várias empresas na bolsa. Isso aqui deveria estar dando um ânimo, né? Mas a gente está com cautela no quê? No fiscal, tá? É o fiscal que vai dar sustentabilidade para esse PIB se manter forte assim. Bom, de qualquer forma tem o agro também, que ele caiu 2,3%, era esperado que caísse, eu já havia comentado com vocês, e a expectativa aqui é que talvez ele possa piorar mais à frente, tem que ficar de olho. Vocês já viram ali vários indícios, principalmente no Mato Grosso do Sul, que a coisa não está tão bacana. Mas enfim, gostaria de trazer para vocês a opinião de um economista, um terceiro aqui, para vocês não ficarem apenas presos na minha. Sim, vamos separar em dois pilares. Do lado da atividade econômica, os indicadores são bons. A gente tem um crescimento do PIB acima do esperado e uma recuperação no mercado de trabalho. Do lado fiscal, os indicadores não são bons. E isso explica a alta do dólar, piora nas expectativas inflacionárias e alta dos juros. Qual que é a minha preocupação? É que essa parte fiscal aqui, se não houver nenhuma reforma, se a gente não atacar o lado do gasto público, pode prejudicar a atividade econômica. Tem precedente, a gente já viu isso no governo Dilma, né? A taxa de desemprego era menor do que a atual, o crescimento rondava na casa de 3%, mas não cuidamos do fiscal. O que aconteceu? A maior crise econômica da história. Então, é muito importante cuidar do fiscal para a manutenção desses bons índices de atividade econômica. Bom, então perfeito ali o posicionamento do Alan Gani, na minha opinião. Nós já vimos esse filme no governo Dilma, né? Então precisa de sustentabilidade para esse PIB se manter bom. Aliás, outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o próprio PIB subindo é uma dinâmica do mercado, tá? Quando o PIB acaba subindo, ele acaba também trazendo um pouco de desafio ali para a inflação. E o que acontece? Se a inflação sobe, existe a perspectiva da Selic subir também. Então, é positivo, lógico, é positivo. Olha só, a gente vê aqui o consumo acaba subindo das famílias, o consumo do próprio governo, né, que enfim, mas todo esse aquecimento aqui também dá uma pressãozinha ali na inflação, e a inflação já não está muito boa. Um dos motivos, descontrole fiscal. Então o mundo mais bacana seria o quê? Fazer um controle fiscal bacana, né, sem gastança, e aí o PIB subindo, vai ter espaço para o PIB subir mais sem que a inflação suba junto também, tá? E agora falando em relação à China, que o minério de ferro despenca e leva as empresas juntos, né? É importante entender que tem algumas matérias falando bobagem, falando que está caindo por conta de dados econômicos na China, como por exemplo o dado industrial. Pode até ser que tenha alguma influência, mas na minha visão não é aqui, tá? Até porque o dado foi positivo, surpreendeu o mercado. Ele veio em 50,4, acima dos 50, que era o projetado pelo mercado. Ah, mas está abaixo de outros meses. Sim, mas só que ele veio acima do projetado e acima de 50. Então, não é isso que está fazendo cair. O que está fazendo cair é exatamente dados direto ali, ó, do olho do furacão mesmo, envolvendo siderúrgicas chinesas, a questão do aço mesmo. Então, não é um medo em relação a China como um todo, e sim bem focado ali na questão do minério de ferro. Então essa matéria sim está correta, né, que o minério de ferro afunda abaixo de 94 com a crise do aço na China. Então ela tinha dado uma subida e já começa a cair novamente, caindo forte agora. O Goldman Sachs comenta que o cenário é desafiador na China e ele está cauteloso sobre as perspectivas de demanda da commodity no país. O que acontece é que a demanda talvez não tenha ido conforme o mercado estava esperando, e inclusive os estoques do minério de ferro nos portos chineses voltaram a subir acima dos 150 milhões a tonelada, um volume relativamente grande que manterá pressão sobre os preços, enquanto várias siderúrgicas chinesas
operam com prejuízo. A gigante de mineração BHP disse recentemente que vê um suporte para o minério de ferro abaixo dos 100 a tonelada, o nível que compromete as margens dos produtores menores com custos altos. Então o que acontece? Quando esse minério de ferro vai abaixo de 100 a tonelada, já começa a dar prejuízo para muitas empresas que elas vão ter que parar a produção, algumas vão buscar eficiência, de repente para alguns fornos que são menos eficientes e tudo mais, então isso aqui vai trazer o reequilíbrio natural do mercado. Então está ali no momento onde a produção está muito forte do aço e como a demanda não está acompanhando como o mercado previa antes, não está tão forte, né? A economia sempre tem esses momentos aí de desaceleração. Então, muito aço acaba acontecendo isso. Os melhores ficarão vivos, vamos assim dizer, né? Então, é natural. Abaixo de 100 é briga aqui para ver quem é que consegue manter-se vivo, a não ser que exista uma interferência mais forte ainda do governo chinês subsidiando, né? Mas aí muda um pouco a história, pode ser que fazendo isso exatamente vá acirrar ainda mais os ânimos lá fora, Brasil, por exemplo, de repente, né? Aumentando os impostos para importação do aço chinês, tá? Então é uma dinâmica do mercado, né? Não imaginando a China interferindo, nós temos aqui um cenário onde abaixo dos 100 dólares não dá para ser sustentável para várias siderúrgicas, então o preço faz voltar a subir, tá? Então não deve cair abaixo de 100, segundo a própria BHP, está nesse momento abaixo de 100, o que pode levar várias mineradoras a aquilo que a gente pode chamar de promoção, né? E antes de eu fazer minhas considerações finais, só complementando que essa corretora que nós vimos ali, a cotação da Vale, do barril do petróleo, das empresas dos Estados Unidos, né? Tem várias ações aqui, tem Bitcoin também, tudo que aparece aqui na tela é da corretora CoinFury, tudo eu poderia estar comprando, é que agora o mercado acabou de fechar aqui, então não dá para comprar a Vale, mas você pode comprar várias ações brasileiras do exterior, Bitcoin. E lembrando que a CoinFury é totalmente livre de taxas, então eu vou aqui na minha conta para mostrar para vocês na carteira Spot que onde eu faço Pix, por exemplo, em reais e cai lá na conta, eu posso converter para dólar muito rápido. Olha só, venho aqui, cliquei em reais ali, né, e vou em converter. Aí eu seleciono o dólar e posso pôr aqui, por exemplo, 100 reais. Vou converter em dólar e aí está convertido, tá? E eu fiz uns testes aqui para ver se ele realmente não ia falhar nenhuma vez, se ia ser rápido. Em todas as vezes foi muito rápido. E uma vez que eu faço essa conversão de real para dólar, automaticamente ele já está rendendo ali, ó, 6% ao ano. Está rendendo, então, diariamente, mas com essa taxa anualizada que é 0,5% a mais do que a taxa de juros americana, que no momento está em 5,5%, então ele está rendendo 6% ao ano. Só de eu converter ele já é automático. E aí, conforme eu vou vendo a atratividade nas ações, eu vou usando esse dinheiro para ir comprando, depois eu posso transferir mais aqui de reais para dólares, assim o ciclo continua, né? É como se fosse uma reserva de oportunidade, com liquidez imediata. E para abrir conta na CoinFury, acesse a descrição do vídeo e utilize na abertura da conta o meu código de convite Top Ações, para você concorrer até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Então aí você tem que fazer reflexão de tudo isso, né? Será que vai ter realmente um problema mais grave na China? Aí talvez esse negócio de 100 dólares não vá resistir. Mas se a China se aguentar minimamente ali, é seguir ali o que a BHP disse. E outras casas de análise também disseram, mas a BHP é uma mineradora, né? Então eu confio mais ainda no que ela diz. Ela disse, abaixo de 100 dólares é difícil, realmente é difícil se manter. Já está abaixo de 100 dólares, estava ali 95 e tudo mais, então em algum momento deve se recuperar. E aí, nesses períodos que está abaixo de 100 dólares, acaba fazendo algumas oportunidades em siderúrgicas e mineradoras. Mas você tem que ter resistência, tá, pessoal? Porque às vezes demora para as coisas se normalizarem. É assim o mercado. Mas deixa nos comentários, você está enxergando oportunidade em qual empresa? Petrolífera, mineradora, de repente a Bolsa Brasileira como um todo? Um abraço e até o próximo. Valeu!